Em uma noite chuvosa de outono em Lisboa, João sentiu o mundo desabar quando encontrou as cartas escondidas no armário do pai. Promessas de cura pagas a um terapeuta obscuro, juramentos de que sua doença seria erradicada antes que fosse tarde demais. Seus dedos tremiam ao rasgar o envelope, o coração martelando como o sino da Basílica dos Mártires ecoando na memória de infâncias roubadas. Naquele instante, ele soube que o amor paterno, outrora um farol, havia se tornado uma prisão disfarçada de salvação. A chuva batia contra as janelas antigas do apartamento em Alfama, onde o cheiro de bacalhau assado ainda pairava no ar da ceia interrompida. João, com seus 22 anos, havia retornado de uma aula noturna na universidade, o corpo exausto de diagramas de arquitetura e sonhos de edifícios que desafiassem o céu. Ele não esperava aquilo. As cartas, datadas de meses atrás, falavam de sessões secretas marcadas pelo pai, Miguel, um homem de 48 anos cujo orgulho como engenheiro de pontes da cidade o tornava inabalável como as estruturas que erguia sobre o Tejo. Meu filho não será amaldiçoado por isso, escrevera Miguel em uma nota rabiscada, como se o amor de João por outro homem fosse uma falha estrutural a ser corrigida com bisturi psicológico. João largou as folhas no chão, o papel úmido se dissolvendo na poça que vazava do telhado mal consertado. Lágrimas quentes se misturaram à água fria, e ele correu para o quarto, trancando a porta com um clique que soou como um adeus. Naquela noite, o silêncio da casa foi rompido apenas pelo tic-tac do relógio na sala, marcando as horas até o amanhecer. Miguel dormia no sofá, alheio ao furacão que despertara, sonhando com projetos de viadutos que uniam terras divididas, ironia cruel para um pai que via no filho uma ponte quebrada. Pela manhã, o sol filtrava-se pelas persianas, pintando listras douradas no chão de azulejos rachados. João desceu as escadas devagar, os olhos inchados traindo a batalha noturna. Miguel já estava na cozinha, o jornal desdobrado sobre a mesa de carvalho, uma xícara de café fumegante ao lado. Ele ergueu o olhar, o rosto marcado por rugas de preocupações não ditas, e sorriu como se nada tivesse mudado. Bom dia, filho. Dormiu bem. Hoje temos que falar sobre o futuro, aquela vaga na firma de engenharia que eu arranjei para você. Sua voz era firme, paternal, mas João sentiu o peso das palavras não pronunciadas, o eco das cartas como fantasmas sussurrando acusações. Ele se sentou à mesa, as mãos entrelaçadas para esconder o tremor. Pai, eu encontrei as cartas. As que você escreveu para aquele terapeuta. As palavras saíram como um sussurro rouco, cortando o ar como uma lâmina afiada. Miguel congelou, o jornal caindo devagar, os olhos se arregalando em uma mistura de pânico e defesa. João, isso é um mal-entendido. Eu só queria ajudar. Você sabe como as pessoas falam, como o mundo julga. Não posso deixar que isso destrua sua vida. Sua voz subiu de tom, as veias no pescoço pulsando como cabos tensos em uma ponte sob vendaval. Destruir? Você acha que meu amor é uma doença a ser curada? João se levantou, a cadeira raspando o chão com um gemido agudo. A cozinha, outrora refúgio de risadas e histórias de pescarias no Douro, tornara-se um campo de batalha. Miguel se ergueu também, o corpo alto e robusto contrastando com a fragilidade repentina no olhar. É exatamente isso. Eu te amo, filho, mas isso não é natural. Eu pesquisei, há maneiras de consertar. Clínicas na Espanha, terapias que funcionam. Você é jovem, pode mudar. As palavras caíam como pedras em um rio calmo, criando ondas de dor que se espalhavam pelo peito de João. Ele riu, um som amargo e quebrado quicou pelas paredes. Mudar? Para quê, pai? Para ser como você quer. Para casar com uma mulher que eu não amo e fingir que sou feliz. Seus punhos cerraram-se, as unhas cravando na palma. Miguel avançou um passo, a mão estendida como se para abraçar, mas parou no ar, o gesto congelado em hesitação. Eu fiz isso por você. Pela família. Sua mãe. Ela não aguentaria o escândalo. A menção à mãe, Ana, ausente há anos em um acidente de carro que ainda doía como ferida aberta, foi o golpe final. João virou-se, pegando as chaves da moto na prateleira. Então fique com sua família perfeita. Eu vou construir a minha própria. A porta bateu atrás dele, o som reverberando pelas ruas estreitas de Alfama como um trovão distante. João montou na velha Vespa, o motor rugindo à vida enquanto ele acelerava pelas ladeiras íngremes, o vento salgado do Tejo secando as lágrimas em seu rosto. Lisboa despertava ao seu redor, vendedores de pastéis de nata abrindo as portas, turistas clicando fotos nos mirantes, mas para ele, a cidade era um borrão de cores e sons, um labirinto onde se perder era o único refúgio. Ele dirigiu-se em rumo, subindo até o castelo de São Jorge, onde parou e desabou contra a muralha de pedra fria, o olhar perdido no horizonte onde o rio se fundia ao céu. Horas se passaram, o sol subindo alto, mas João mal notou.
Seus pensamentos giravam em torno das memórias, as tardes de menino pescando com o pai no Tejo, as promessas de "você pode ser qualquer coisa", sussurradas ao pé da cama. Como aquilo se transformara em segredos e mentiras. Ele pegou o telefone, os dedos pairando sobre o nome de Rafael, seu melhor amigo desde a escola, e algo mais, um segredo que nem ele mesmo ousava nomear ainda. Mas hesitou. Como contar isso a alguém? Como admitir que o alicerce de sua vida era areia movediça? Enquanto isso, em casa, Miguel andava de um lado para o outro, as cartas amassadas na mão como confissão de culpa. Ele se sentou à mesa, o café agora frio, e pela primeira vez permitiu que a dúvida o invadesse. Anos atrás, quando João era adolescente e ele flagrara o filho trocando olhares com um colega no futebol, o pânico o consumira. Pesquisas noturnas em sites obscuros, chamadas para especialistas que prometiam milagres, tudo por medo do julgamento da sociedade portuguesa, ainda marcada por ecos de conservadorismo católico. Mas agora, vendo o vazio deixado pelo filho, ele questionava: era amor ou controle disfarçado? João, enfim, ligou para Rafael. Preciso te ver. Agora. A voz do amigo veio urgente pelo telefone. Onde você está? Estou indo. Meia hora depois, eles se encontraram no Café à Brasileira, no Chiado, onde o burburinho de intelectuais e amantes de poesia oferecia anonimato. Rafael chegou ofegante, os cabelos castanhos desgrenhados pelo vento, os olhos verdes cheios de preocupação. Ele era arquiteto como João, mas com uma alma mais livre, tatuagens discretas nos braços contando histórias de viagens pela Europa. O que aconteceu, mano? Você parece que viu um fantasma. Eles se sentaram em uma mesa ao canto, pedindo 2 galões quentes. João despejou tudo, as cartas, a confrontação, o exílio autoimposto. Rafael ouviu em silêncio, a mão apertando a xícara até os nós dos dedos branquearem. Quando João terminou, com a voz embargada, Rafael estendeu a mão por cima da mesa, tocando levemente o dorso da dele, um gesto simples, mas carregado de eletricidade. Você não está sozinho nisso. Eu entendo mais do que você pensa. Seus olhos se encontraram, e ali, no meio do caos, uma faísca de algo profundo acendeu, como o primeiro raio de sol após a tempestade. Os dias seguintes foram um vórtice de emoções. João se mudou temporariamente para o apartamento apertado de Rafael em Barro Alto, um ninho de arte e livros onde as paredes ecoavam risadas de amigos da comunidade LGBTQ+, que frequentavam as noites de debate no Nerby Bar. Ele evitou as chamadas do pai, deletando mensagens de "volte para casa, podemos resolver isso", como se fossem veneno. Em vez disso, mergulhou nos estudos, projetando um edifício comunitário para jovens que era em Lisboa, um farol de inclusão, com espaços abertos e janelas que convidavam o mundo a entrar. Mas o conflito não dormia. Uma noite, enquanto caminhavam pelo Jardim da Estrela, Rafael parou sob uma pérgola de glicínias em flor. João, eu preciso te dizer algo. Desde o colégio, eu sinto mais do que amizade por você. Mas via seu medo, o peso da família. Esperei. O ar estava perfumado, o sol poente tingindo o céu de laranja, e João sentiu o coração acelerar. Ele se aproximou, os lábios roçando os de Rafael em um beijo hesitante, doce como o primeiro gole de vinho do Porto. Foi um momento de pureza, um juramento silencioso contra as sombras do passado. Contudo, a paz era frágil. Miguel, consumido pela culpa, começou a investigar as terapias que planejara. Em uma biblioteca em Belém, folheando relatórios da Associação ILGA Portugal, ele descobriu os horrores, relatos de suicídios, traumas irreversíveis. Lágrimas escorreram por seu rosto barbado, e ele murmurou para si mesmo: o que eu fiz? Determinando-se a mudar, ele marcou uma consulta com um terapeuta real, não para João, mas para si, para desmontar as muralhas de preconceito que erguera. Enquanto isso, João e Rafael navegavam as águas turbulentas do novo amor. Discussões acaloradas sobre limites, medos de rejeição, mas sempre terminando em abraços que curavam. Uma surpresa veio quando Sofia, a irmã mais nova de João, de 18 anos, apareceu no apartamento. Estudante de arte em Coimbra, ela havia descoberto as cartas por acidente e confrontara o pai. Ele está destruído, irmão. Mas quer te ver. E eu? Eu te apoio, sempre soube. Seu abraço foi um bálsamo, reacendendo laços familiares partidos. A reaproximação não foi fácil. O primeiro encontro, em um restaurante discreto no Cais do Sodré, foi tenso. Miguel chegou com olhos vermelhos, as mãos trêmulas segurando um envelope. Eu cancelei tudo. E li isso. Ele deslizou um panfleto sobre direitos LGBTQ+. João o pegou, o papel tremendo em suas mãos. Porque agora, pai? Depois de tanto. Miguel engoliu em seco. Porque te amo de verdade.
E o amor não apaga quem você é, ele constrói. Palavras foram trocadas, feridas abertas sangraram, mas sementes de compreensão foram plantadas. Rafael, ao lado de João, ofereceu um sorriso encorajador, sua presença uma âncora. Sofia mediou, sua juventude trazendo leveza. Pela primeira vez, a família se sentou unida, não como prisioneiros de expectativas, mas como aliados em uma jornada. Meses passaram, e João avançou em seu projeto arquitetônico. Inspirado pela luta pessoal, ele o batizou de Ponte da Esperança, um centro multifuncional em Lisboa, com salas de terapia gratuita, espaços para arte queer e um café aberto à comunidade. O lançamento atraiu a imprensa, e foi ali que o clímax se rompeu. Um jornalista, investigando terapias de conversão ilegais em Portugal, descobriu o envolvimento passado de Miguel, não como vilão, mas como vítima de desinformação. O escândalo explodiu nos jornais. Engenheiro de Lisboa confessa plano de cura para filho gay. Agora, ele luta pela mudança. Miguel, em vez de se esconder, deu uma entrevista corajosa, expondo sua jornada de erro à redenção. Eu tentei apagar o que era natural no meu filho. Hoje, eu o celebro. As palavras ecoaram pela nação, inspirando debates no Parlamento sobre proibições definitivas a tais práticas. Para João, foi uma vitória agridoce. Ele processou a clínica obscura que o pai consultara, não por vingança, mas por justiça, representando não só a si, mas dezenas de vítimas. O tribunal em Lisboa, sob luzes fluorescentes impiedosas, ouviu testemunhos dilacerantes. Rafael testemunhou ao seu lado, a mão entrelaçada na dele sob a mesa, um lembrete de que o amor era sua maior força. O verdito veio como um raio de sol, a clínica fechada, indenizações pagas, e uma lei reforçada contra terapias de conversão. Fora do tribunal, repórteres cercavam João, mas ele só via o rosto do pai na multidão, orgulhoso e transformado. Você triunfou, filho. Com justiça. Eles se abraçaram, o Tejo fluindo ao fundo como testemunha de renascimentos. Anos depois, a Ponte da Esperança erguia-se imponente no skyline de Lisboa, um símbolo de pontes não quebradas. João e Rafael, agora casados em uma cerimônia simples no Castelo de São Jorge, criavam uma família escolhida, com Sofia como madrinha e Miguel como avô devoto. O pai, aposentado, voluntariava no centro, compartilhando sua história para prevenir outros erros. Em noites quietas, sob o céu estrelado de Portugal, João sussurrava para Rafael: nós sobrevivemos às tempestades. Agora, dançamos na chuva. Mas a vida, como as marés do Atlântico, sempre trazia novas ondas. Uma carta chegou um dia, de um jovem em Porto enfrentando o mesmo dilema familiar. João sorriu, pegando a caneta. A jornada continuava, mas agora, ele era o farol. A brisa do Atlântico carregava o sal do mar para as ruas de Cascais, onde João e Rafael decidiram passar o fim de semana após o verdito. O Hotel Boutique, com vista para a Praia da Conceição, era um refúgio merecido, quartos brancos com lençóis de linho, varandas onde o som das ondas ninava os sonhos. Mas mesmo ali, na aparente tranquilidade, as cicatrizes latejavam. João acordava sobressaltado, revivendo o confronto no tribunal, o olhar acusador do terapeuta da clínica ao ser confrontado com evidências irrefutáveis. Rafael, sempre o equilibrado, preparava o pequeno almoço na varanda, figos frescos, queijo de cabra e pão de milho torrado, colhido na feira local. Você salvou vidas hoje, amor. Deixe isso assentar. Seu toque na nuca de João era suave, um lembrete de que o corpo podia ser templo de paz, não de guerra. Eles caminhavam pela praia ao amanhecer, pés afundando na areia úmida, conversando sobre o futuro, talvez adotar, talvez expandir o centro para o Algarve. Mas uma sombra pairava. Miguel havia mencionado uma carta anônima, ameaças veladas de conservadores radicais que viam a vitória de João como afronta à tradição portuguesa. De volta a Lisboa, a rotina os engolfou. João supervisionava a construção da Ponte da Esperança, um edifício moderno com linhas curvas inspiradas nas ondas do Tejo, painéis solares e um jardim vertical florescendo com buganvílias. Equipes de operários, muitos deles da comunidade imigrante que era do norte de África, trabalhavam com entusiasmo, trocando histórias de exílio e aceitação. Sofia, agora artista residente, pintava murais nas paredes, figuras entrelaçadas em tons de azul e ouro, simbolizando uniões inquebráveis. Uma tarde, enquanto revisava blueprints no escritório improvisado em Belém, João recebeu uma ligação inesperada. Era o jornalista que cobrira o caso, Pedro Almeida, voz agitada do outro lado da linha. João, você precisa ver isso. Encontrei documentos ligando a clínica a uma rede maior, financiada por grupos evangélicos internacionais. Seu pai. Ele pode ter sido manipulado, mas há mais. O coração de João disparou. Ele marcou um encontro imediato no café de São Bento,
um antro de segredos políticos. Pedro chegou com uma pasta grossa, o rosto pálido sob o chapéu fedora. Olhe, há anos, Miguel consultou não só a clínica local, mas um conselheiro em Madrid que funilava fundos para Portugal. Eles visavam famílias influentes, como engenheiros públicos. João folheou as páginas, fotos granuladas de reuniões clandestinas, e-mails cifrados prometendo salvação nacional. Um nome saltou, o de um deputado conservador, amigo de infância de Miguel, que usara o caso para bloquear leis antidiscriminação. A raiva subiu como baile. Meu pai sabia. Pedro balançou a cabeça. Não creio. Ele era peão, mas agora, com sua história, podemos expor a rede inteira. João hesitou. Expor significava reabrir feridas, arriscar a frágil reconciliação. Mas justiça não parava na vitória pessoal, era um rio que devia fluir para todos. Ele ligou para Rafael, voz trêmula, estamos entrando em águas profundas de novo. Naquela noite, em casa, eles confrontaram Miguel por videochamada. O pai, em sua casa em Sintra, cercado por livros de história portuguesa, ouviu em silêncio atonito. Eu mencionei o deputado uma vez, mas achei que era só conversa de bar. Deus, o que eu fiz? Lágrimas escorreram, e pela primeira vez, Miguel confessou o medo primordial. Após a morte de Ana, ele temera perder João também, agarrando-se a dogmas como boi em naufrágio. O plano se formou. Pedro publicaria uma série investigativa, com testemunhos de João e Miguel. Mas o risco era alto, ameaças online já pipocavam nas redes, trolls anónimos prometendo lições à família degenerada. Rafael, protetor nato, insistiu em segurança, câmaras no apartamento, amigos da comunidade vigiando. Sofia, feroz, criou um mural digital viral. Pontes não se quebram, elas se reforçam, compartilhado milhares de vezes. O lançamento da série veio como um furacão. Manchetes nos jornais de referência, Público, Expresso, denunciavam a rede, levando a prisões em Lisboa e Porto. O deputado renunciou em escândalo, e o Parlamento aprovou uma lei mais rígida, batizada ironicamente de Lei João da Esperança. Mas o custo pessoal foi alto. Uma noite, vândalos atacaram o canteiro de obras da ponte, grafitando pecado nas paredes frescas. João, ao ver o estrago ao amanhecer, caiu de joelhos na lama, o desespero o consumindo. Rafael o encontrou ali, o abraçando forte enquanto sirenes distantes uivavam. Eles não vão nos quebrar. Nós somos a ponte agora. Naquele abraço, sob a luz cinzenta da alvorada, João sentiu uma força renovada. O amor não era fraqueza, mas o aço que forjava estruturas eternas. Semanas depois, o centro foi inaugurado em uma cerimônia lutada. Políticos progressistas cortaram a fita, mas o momento mais tocante foi Miguel discursando: eu tentei apagar uma luz. Hoje, acende milhares. João, ao lado de Rafael, sentiu as lágrimas, não de dor, mas de cura. Sofia capturou o instante em uma tela, um presente para o casal. Contudo, um twist aguardava. Durante a festa, uma mulher idosa se aproximou de João, olhos úmidos. Eu sou a terapeuta que seu pai consultou primeiro. Eu o avisei dos perigos, mas ele não ouviu. Agora, quero ajudar no centro. Seu nome era Isabel, exilada de sua própria família por ser lésbica décadas antes. A revelação abalou João, o ciclo de dor se repetia, mas podia ser quebrado com empatia. Eles a integraram à equipe, e Isabel trouxe histórias de resiliência, inspirando workshops. Rafael e João, em meio ao burburinho, trocaram votos silenciosos, juntos, para sempre. A noite terminou com fogos sobre o Tejo, iluminando o céu como promessas cumpridas. Mas a vida tecia novos fios. Rafael recebeu uma oferta de trabalho em Barcelona, um projeto de arquitetura sustentável que poderia catapultar sua carreira. E nós? O centro? Perguntou João, o pânico sussurrando medos de separação. Rafael sorriu, traçando o rosto dele com os dedos. Vamos juntos, ou ficamos? O amor decide o mapa. A decisão veio após uma viagem a Sintra, onde Miguel os hospedou. Caminhando pelos palácios românticos, entre neblinas encantadas, eles ponderaram. Ficar, decidiram, ancorados em Lisboa, onde raízes se entrelaçavam como eras em muros antigos. A escolha fortaleceu seu laço, transformando dúvida em devoção. Anos fluíram como o Douro em safra. A ponte da esperança expandiu-se, tornando-se rede nacional. João escreveu um livro, Pontes Invisíveis, best-seller que humanizava lutas que era em Portugal. Miguel, transformado, casou-se com uma viúva ativista, encontrando amor tardio. Sofia abriu uma galeria em Lisboa, exposições celebrando diversidade. Um dia,
em uma conferência em Porto, João reencontrou o jovem da carta. Agora, um advogado lutando por direitos trans. Você me salvou, disse o rapaz. João sorriu, vendo o ciclo virar, de vítima a mentor. Em casa, à noite, com Rafael enroscado ao seu lado, João sussurrava: nós triunfamos. O mar ao longe respondia com ondas suaves, um hino à perseverança. O outono pintava as vinhas do Douro de tons carmesins quando João recebeu o convite inesperado, uma palestra na Universidade do Porto, berço de intelectuais que moldaram Portugal. Rafael insistiu em acompanhá-lo, transformando a viagem em uma escapada romântica, noites em quintas centenárias, provas de vinhos robustos e caminhadas pelas encostas onde o rio serpenteava como veia de terra. Mas sob a idílica paisagem, tensões borbulhavam. Notícias de retrocessos em direitos LGBTQ+, na Europa, leis húngaras e quando alertas, faziam João questionar se a vitória era frágil como vidro de Murano. Na universidade, a plateia era eclética, estudantes de olhos famintos, professores céticos, um punhado de ativistas com bandeiras arco-íris. João subiu ao pódio, o coração e quando o clique dos saltos no piso de madeira. Eu vim de uma casa onde o amor era condicional, começou, voz firme apesar do tremor interno. Ele teceu sua história, o pai como antagonista relutante, o beijo com Rafael como ponto de virada, a justiça como espada de dois gumes. Perguntas choveram, e se o preconceito voltar? E ele respondeu com honestidade crua: então lutamos de novo. Porque pontes se constroem, não se rendem. Após a palestra, um professor idoso, Dr. Fernandes, aproximou-se. Seu pai foi meu aluno. Ele era brilhante, mas rígido como o granito minhoto. Conta ele que eu o perdoei, e admiro a redenção. A mensagem, carregada de história não contada, pesou em João. Naquela noite, em um restaurante à beira-rio com pratos de tripas à moda, ele ligou para Miguel. Pai, o Dr. Fernandes mandou saudações. Ele disse que você era teimoso, mas bom no fundo. Risadas ecoaram pela linha, um som raro e precioso, dissolvendo camadas de gelo. De volta a Lisboa, o casal enfrentou um conflito interno. Rafael, ambicioso, sentia-se estagnado, seus projetos no centro eram nobres, mas ansiava por inovação global. Eu te amo, mas preciso voar um pouco, confessou-me amanhã, enquanto preparavam ovos mexidos com chouriço. João sentiu o chão tremer, memórias de abandonos familiares ressurgindo. Voar sozinho. Ou nós dois. A discussão escalou, palavras afiadas cortando o ar. Você me prende aqui com sua culpa, rebateu Rafael, arrependendo-se imediatamente. Silêncio caiu como neve, e eles se separaram pelo dia, João para o estúdio de arquitetura, Rafael para uma caminhada solitária pelo Parque Eduardo VII. Horas depois, reconciliação veio em forma de gesto, Rafael retornou com um esboço, um plano para expandir a Ponte da Esperança com um braço internacional, parcerias em Barcelona. Não vou sem você. Nós construímos juntos. O beijo que se seguiu foi feroz, uma afirmação de que desentendimentos forjavam laços mais fortes, como ferro no fogo. Sofia, sempre o catalisador, organizou uma surpresa, um retiro familiar em Évora, terra de templos romanos e tradições alentejanas. Miguel chegou com sua nova esposa, Clara, uma mulher de riso fácil e mãos calejadas de jardinagem. Lá, entre olivais ancestrais, eles compartilharam histórias cruas. Miguel admitiu: após sua mãe, eu me fechei como uma ostra. O medo me cegou. Clara apertou sua mão, sua própria jornada de lésbica viúva adicionando camadas de empatia. João, tocado, perdoou mais profundamente, sentindo o peso aliviado como folhas ao vento. Mas o destino tecia intrigas. Durante o retiro, João recebeu um e-mail de um remetente anónimo, anexos com fotos dele e Rafael em momentos íntimos, tiradas secretamente, acompanhadas de ameaças: pare de expor nossos segredos, ou isso vaza. Pânico invadiu, era resquício da rede exposta. Ele confidenciou a Rafael, que chamou Pedro, o jornalista. Investigação rápida revelou o culpado, um ex-funcionário da clínica, amargurado pela prisão. O confronto foi dramático. Em um café em Évora, sob olhares curiosos de locais, Pedro confrontou o homem, microfone escondido capturando confissões. Eles me prometeram proteção, gaguejou o homem. A história saiu no dia seguinte, virando o jogo, de vítimas a caçadores de justiça. A mídia aplaudiu, e o caso fortaleceu a lei, adicionando cláusulas contra assédio cibernético. De volta, o casal emergiu mais unido. Rafael apresentou o plano de expansão em uma conferência da UE em Bruxelas, João ao lado como co-apresentador. O pitch cativou, garantindo fundos, um triunfo que os levou a celebrar em uma taverna belga, brindando com cervejas trapistas à nossa ponte europeia. Em casa, uma gravidez surpresa abalou, não deles,
mas declara, aos 50, adotando um menino de 10 anos, órfão de uma família conservadora que o rejeitara por traços diferentes. Miguel, avô honorário, chorou de alegria. O menino, Tomás, encontrou em João um mentor, aprendendo a desenhar pontes que uniam mundos. Um ano depois, a expansão da ponte abriu em Barcelona, uma réplica luminosa com toques catalães, mosaicos de Gaudí misturados a azulejos lisboetas. Na inauguração, sob o sol mediterrâneo, João discursou: fronteiras são ilusões. Amor e justiça não conhecem passaportes. Rafael, orgulhoso, sussurrou: você é minha ponte eterna. Contudo, um vendaval pessoal se aproximava. Sofia anunciou noivado com uma mulher de Moçambique, mas a família dela resistia, ecos de colonialismo e tradição. João, vendo paralelos, ofereceu apoio: nós passamos por isso. Deixe-nos ajudar. A luta uniu a família, transformando dor em solidariedade. Em uma noite estrelada no Douro, durante a colheita, eles colheram uva juntos, mãos sujas de suco roxo, risadas e quando. Miguel ergueu uma taça, pelo triunfo, não só meu, mas nosso. João, abraçando Rafael, sentiu a completude, de cinzas de rejeição, erguera-se um império de aceitação. A jornada, porém, nunca acabava. Um novo caso surgiu, um adolescente em Faro, vítima de bullying escolar. João pegou o telefone, pronto para a próxima ponte. Inverno cobria as serras de Serra da Estrela com um manto branco, e João sentia o frio se infiltrar não só nos ossos, mas na alma. O sucesso da expansão em Barcelona trouxera glória, mas também esgotamento, viagens constantes, reuniões intermináveis, o peso de ser ícone para uma geração que era portuguesa. Rafael notava as olheiras, os silêncios prolongados durante jantares de bacalhau à brás. Você está se doando demais, amor. Lembre-se de nós. Eles planejavam uma pausa, um retiro em uma aldeia remota no Alentejo, mas o destino interveio com uma reviravolta cruel. Era uma manhã de geada quando o telefone tocou. Tomás, o filho adotivo de Miguel e Clara, havia fugido de casa após uma briga. Ele disse que era anormal, como eu, soluçou Miguel, voz partida. João sentiu o eco de seu próprio passado, o pânico de um pai tentando consertar o que não estava quebrado. Ele e Rafael cancelaram tudo, dirigindo pela autoestrada enevoada até Sintra, onde encontraram um menino encolhido em um banco perto da Quinta da Regaleira, os olhos vermelhos de choro gelado. Tomás, fala comigo, murmurou João, ajoelhando na terra úmida, o casaco de lã estendido sobre os ombros trêmulos do garoto. Palavras saíram aos tropeços, pressão na escola, colegas zombando de seu jeito afeminado, e pior, ecos das velhas crenças de Miguel, mesmo que suavizadas. Rafael, com sua calma inabalável, sentou-se ao lado, contando histórias de sua própria adolescência em uma vila conservadora no Minho, onde escondera cruzes por meninos atrás de máscaras de futebol. Ser você é o superpoder, não a fraqueza. Miguel chegou minutos depois, o rosto devastado como um mapa de estradas falhadas. O reencontro foi tenso, acusações voaram: você ainda carrega resquícios disso, pai. Mas João mediou, transformando o confronto em círculo de cura. Sob as torres iniciáticas da Regaleira, eles prometeram terapia familiar, com Isabel, a terapeuta redimida, guiando-os. Tomás, aliviado, abraçou o avô, um gesto que derreteu o gelo como sol de meio-dia. A crise fortaleceu laços, mas revelou fissuras no casamento de João e Rafael. De volta a Lisboa, discussões sobre paternidade eclodiram. Quero filhos nossos, não só mentorear, confessou Rafael uma noite, enquanto caminhavam pelo aqueduto das águas livres, as luzes da cidade piscando abaixo. João hesitou, traumas de rejeição sussurrando dúvidas: e se eu repetir os erros do meu pai? A conversa se estendeu até a aurora, lágrimas e promessas tecendo um novo capítulo, fertilização in vitro com um doador, um sonho adiado mas não negado. Sofia's Wedding aproximava-se, uma celebração multicultural em uma herdade no Douro, com ritmos moçambicanos misturando-se a fado português. Mas drama familiar irrompeu. A mãe da noiva, rígida guardiã de tradições coloniais, boicotou, enviando uma carta venenosa condenando a união impura. Sofia desabou no ombro de João: é como você no começo, irmão. Ele, furioso mas sábio, escreveu uma resposta aberta, publicada no Instagram: amor não conhece fronteiras, nem de nação, nem de género. O post viralizou, trazendo apoio de celebridades portuguesas e até uma reconciliação hesitante da família moçambicana. O casamento foi mágico, sob barreiras carregadas. Sofia e Aisha trocaram votos em português e xangana, João como padrinho emocionado. Miguel dançou fado com Clara, passos desajeitados mas cheios de alegria, enquanto Tomás, agora confiante, tocava viola. Rafael puxou João para uma valsa improvisada, sussurrando: nossa vez virá.
Primavera trouxe renascimento. A Ponte da Esperança em Barcelona floresceu, com eventos transfronteiriços, um festival de cinema que atraiu cineastas de Madrid a Marselha. João foi convidado como jurado, mas uma surpresa o aguardava, reencontro com um primo distante, Eduardo, que revelara ser gay após ler o livro de João. Você me deu coragem para sair do armário e processar meu próprio pai abusivo. A conversa, regada à sangria em uma plaza ensolarada, curou feridas ancestrais, expandindo a família de sangue para uma teia de escolhidos. De volta, o casal iniciou o processo de fertilização. Consultas médicas em clínicas de Lisboa, injeções e esperas angustiantes testaram sua resiliência. Rafael, o otimista, decorou o quarto extra com blueprints de berços. João, o sonhador, esboçava parques infantis inclusivos. Mas um contratempo veio, complicações hormonais forçaram uma pausa, deixando Rafael devastado. E se não for para ser, questionou, voz baixa em uma noite chuvosa. João o levou ao mosteiro dos Jeronimos, onde a luz filtrada pelos vitrais pintava o chão de cores sagradas. Nada é, para ser, sem luta. Nós escolhemos nosso caminho. O abraço ali, entre ecos de história, reacendeu a chama, e meses depois, testes positivos confirmaram, gêmeos a caminho. A gravidez trouxe alegrias e terrores. Rafael, o portador, lidava com enjoos matinais com humor, mas inseguranças sobre paternidade que era em uma sociedade ainda julgadora o consumiam. João organizou um baby shower na Ponte, com amigos da comunidade, drag queens performando, ativistas compartilhando dicas. Miguel, radiante futuro avô, construiu um berço de madeira de sobreiro, gravando Amor Incondicional. Mas o clímax se aproximava. Um escândalo nacional. Um padre influente em Coimbra pregava contra agendas gay, citando o caso de João como propaganda maligna. Petições choveram, e João foi chamado a depor em uma audiência parlamentar. Com Rafael de barriga crescente ao lado, ele testemunhou, meu pai tentou me apagar. Hoje, ele me celebra. Isso é o que a fé verdadeira faz, une, não divide. O padre retratou-se publicamente, e a audiência resultou em educação obrigatória sobre diversidade nas escolas. Vitória pírrica, mas real. O nascimento veio em uma manhã de verão no Hospital de Santa Maria. Gêmeos, um menino, uma menina, chorando alto, olhos como o Tejo. João segurou Rafael, exausto mas extasiado, nós fizemos isso. Miguel, ao lado, beijou as testinhas, meus netos. Perfeitos. Anos voaram. As crianças, Maria e António, cresciam correndo pelos jardins da Ponte, aprendendo lições de empatia. Sofia e Aisha adotaram, expandindo o clã. Um dia, em uma reunião familiar no Tejo, Tomás, agora adolescente, confessou seu primeiro crush, um menino da escola. Abraços coletivos selaram, o ciclo estava quebrado. João, olhando o rio, pensou, de tentativa de apagamento a triunfo eterno. Rafael apertou sua mão, e o sol se pôs, dourando o horizonte. Verões no Algarve tornavam-se tradição, com a família se reunindo em uma casa alugada perto de lagos, onde falésias douradas beijavam o Atlântico. Maria e António, aos 5 anos, construíam castelos de areia com Tomás, agora 17 e aspirante a ativista, enquanto adultos compartilhavam vinhos gelados e memórias polidas pelo tempo. Miguel, grisalho mas vigoroso, contava histórias de sua juventude nas pontes do Império Português, agora reinterpretadas através de lentes de humildade. Clara, com seu jardim portátil de ervas, preparava cataplanas que enchiam o ar de alho e coentros. Mas sob a serenidade, correntes subterrâneas agitavam. Rafael, promovido a diretor criativo da Rede Ponte, viajava mais, dividindo-se entre Lisboa e Barcelona. João, imerso em um novo projeto, o Museu da Memória que era em Évora, sentia a distância como uma rachadura em fundação. Você está se perdendo nas nuvens, disse uma noite, enquanto as crianças dormiam e o mar rugia ao fundo. Rafael suspirou, o peso da responsabilidade paternal misturada à ambição. E você? Ainda carrega o fantasma do seu pai em cada decisão. As palavras feriram, evocando velhas inseguranças, e eles dormiram costas com costas, o silêncio mais alto que as ondas. A manhã trouxe reconciliação, um passeio de barco ao nascer do sol, onde Rafael confessou o medo de falhar como pai, e se eles me virem como ausente, como Miguel foi para você. João, tocado, compartilhou sua própria jornada de perdão, abraçando-o enquanto golfinhos saltavam ao lado. Nós não repetimos erros. Nós os transcendemos. O beijo salgado selou a paz, e eles retornaram à casa renovados, prontos para equilibrar carreira e lar. Sofia, com Aisha e sua filha adotiva de 3 anos, Lúcia, trouxe novidades, uma exposição em Maputo, convidando a família.
Mas resistências familiares moçambicanas persistiam, com a avó insistindo em tradições puras. João, vendo ecos universais, organizou uma viagem preparatória, um workshop cultural em Lisboa para desarmar preconceitos. A avó, relutante, veio, uma mulher de 70 anos com véus coloridos e olhos afiados. Conversas à mesa, regadas a matapa e pastéis, derreteram icebergs. Eu perdi minha irmã para o silêncio do amor proibido, confessou ela. Lágrimas uniram gerações, e a família embarcou unida para a África. Maputo pulsava com vida, mercados de peixe, danças marrabenta nas ruas, o Índico brilhando como safira. A exposição de Sofia, raízes entrelaçadas, misturava azulejos portugueses com tecido chosa, celebrando hibridismos quier. João discursou em crioulo misturado, tocando corações. Mas um incidente abalou. Manifestantes conservadores, aliados a grupos lusófonos radicais, protestaram fora, gritando slogans homofóbicos. Polícia interveio, mas o susto foi real. Tomás protegeu Lúcia, Rafael escondeu as crianças. A crise testou laços. De volta ao hotel, discussões fervilharam. Devemos recuar, questionou Aisha. Sofia, feroz, rebateu, recuar é entregar. João, inspirado, propôs um diálogo público, uma mesa redonda com manifestantes. Mediada por ele, a sessão foi tensa. Um líder admitiu, medo de perder nossa identidade, e João respondeu, identidade se enriquece com amor, não se encolhe. Um jovem manifestante, olhos baixos, confessou ser gay no armário. Abraços hesitantes romperam barreiras, transformando o ódio em aliança frágil. O evento terminou em triunfo, com a avó moçambicana dançando com Sofia, um símbolo de pontos transcontinentais. De volta a Portugal, a família emergiu mais resiliente, com planos para uma filial da Ponte em Maputo. Outono trouxe desafios domésticos. António, aos 6, voltou da escola com um desenho rasgado. Meninos não beijam meninos, zombou um colega. João e Rafael confrontaram a escola, iniciando um programa anti-bullying inspirado em sua história. Miguel, voluntário, falou para as turmas, eu aprendi tarde, mas vocês podem cedo. O impacto foi profundo, com pais se aproximando para conselhos. Um twist pessoal veio. Isabel, a terapeuta, revelou uma doença terminal, pedindo a João que assumisse seu legado no centro. Você é a ponte que eu nunca construí. Devastado, ele aceitou, organizando uma despedida digna, um festival de histórias quier, onde vozes silenciadas ecoaram. No leito de morte, Isabel sussurrou, obrigada por me redimir. O luto uniu o casal. Rafael, sensível, compôs uma peça arquitetônica em homenagem, um jardim memorial na ponte, com bancos circulares para conversas. Inaugurada em uma cerimônia chuvosa, flores de laranjeira perfumando o ar, João chorou. Ela nos ensinou que redenção é possível. Inverno trouxe alegrias, o aniversário de 10 anos da Rede Ponte, com galas em Lisboa e Barcelona. João recebeu um prémio da UE por advocacia, dedicando-o a pais que erram e amam o suficiente para mudar. Miguel, na plateia com Clara e netos, aplaudiu de pé. Mas uma sombra pairava, rumores de uma nova lei retrógrada no Parlamento, impulsionada por lobbies evangélicos. João mobilizou a comunidade, petições e marchas enchendo as ruas de Lisboa com arco-íris. Rafael liderou o design de um flashmob arquitetônico, estruturas pop-up de cartolina simbolizando lares quebrados e reconstruídos. A batalha culminou em uma audiência lutada, João testemunhando com fogo, vocês não apagaram minha luz, iluminaram o movimento. A lei foi rejeitada, uma vitória que ecoou pela Europa. Primavera floresceu com renovações. As crianças começaram aulas de arte com Sofia, aprendendo a pintar mundos inclusivos. Tomás, apaixonado, saiu do armário publicamente em um vídeo viral, inspirando milhares. Em uma noite no Tejo, família reunida em um piquenique, João ergueu uma taça, pelo triunfo contínuo. Estrelas piscavam, aprovando. A maturidade trouxe uma calmaria reflexiva, como o Tejo em dias serenos. João, aos 40, olhava para a Ponte da Esperança, agora um complexo vibrante com biblioteca, teatro e clínica, com orgulho misturado à melancolia. Rafael, grisalho nas têmporas mas olhos ainda verdes de juventude, equilibrava paternidade e projetos, seus gêmeos adolescentes navegando amores primeiros com sabedoria herdada. Maria, garota de cabelos cacheados e sonhos de oceanógrafa, questionava, papai, por que as pessoas têm medo do amor? João respondia com histórias suaves, tecendo lições em contos de fadas modernos. Miguel, aos 70, aposentado mas ativo, publicou Memórias, Pontes Quebradas, uma jornada de pai. O livro, cru e honesto, tornou-se leitura obrigatória em seminários de psicologia, ajudando famílias a navegar águas turbulentas.
Clara, sua âncora, plantava jardins terapêuticos no centro, onde pacientes colhiam paz em pétalas de rosas. Tomás, na universidade estudando Direito, estagiava na Ponte, processando casos de discriminação com fúria justa. Sofia e Aisha, com Lúcia agora uma pré-adolescente falante de 3 línguas, expandiram a galeria para Luanda, uma ponte cultural que misturava a arte africana e portuguesa em exposições Kier. Mas um conflito familiar ressurgiu, a avó moçambicana, agora idosa, adoeceu, chamando Sofia para um adeus. No leito em Maputo, sussurros de arrependimento, eu fui cega pelo medo colonial. Abençoa-me. O perdão de Sofia, choroso mas completo, fechou um capítulo doloroso. De volta, João enfrentou um dilema profissional, uma oferta para dirigir uma fundação global em Nova York, um salto que testaria tudo. É o ápice, argumentou Rafael, mas seus olhos traíam medo de separação. Discussões noturnas no bairro Alto, sob varandas de ferro forjado, expuseram vulnerabilidades, construímos isso aqui. Raízes profundas. João declinou, optando por uma expansão local, um braço da ponta em Coimbra, terra natal de Sá de Miranda, poetas de amores proibidos. O projeto encontrou resistência, prefeitos conservadores bloqueavam licenças, alegando agenda ideológica. João, com Tomás ao lado, liderou uma campanha, petições, arte de rua de Sofia, testemunhos de Miguel em rádios locais. Um debate televisionado tornou-se viral, João versus o prefeito, palavras como flechas, você constrói muros, eu, portas. Opinião pública virou, e as licenças vieram, com o prefeito admitindo mudança de coração após ler o livro de Miguel. Inverno trouxe uma surpresa agridoce. Rafael diagnosticado com uma condição crónica, artrite que ameaçava sua paixão por desenhos manuais. Meu corpo falha, mas não meu espírito, declarou ele, adaptando-se a softwares de design. João, protetor, assumiu mais tarefas, mas o stress acumulou, levando a uma crise. Eu sinto você se afastando, acusou Rafael uma noite tempestuosa. Terapia conjunta com Isabel, sucessora, reacendeu faíscas, sessões onde riam de anedotas passadas, redescobrindo intimidade em toques gentis e conversas profundas. Primavera celebrou resiliência, a abertura em Coimbra, com mural de Sofia retratando João jovem e Miguel idoso de mãos dadas sobre o Mondego. Estudantes que lutaram o evento, um jovem e quando, você salvou minha vida. Lágrimas de João misturaram-se a aplausos. Verão no Algarve, tradição renovada, viu os netos, filhos de Maria e António ainda distantes, imaginados em conversas. Tomás anunciou namoro com um ativista espanhol, uma ponte romântica que encantou todos. Miguel, reflexivo, confidenciou a João, eu tentei apagar você. Hoje, vejo que você me iluminou. Outono trouxe um clímax final, uma ação coletiva contra resquícios de terapias de conversão em clínicas rurais. João liderou, com depoimentos de sobreviventes, culminando em um verdito histórico, proibição total, indenizações nacionais. Na corte de Faro, sob palmeiras balançantes, João discursou, justiça não é vingança, é cura coletiva. O triunfo ecoou, prémios internacionais, documentários, mas João valorizava o quieto, noites com Rafael no Chiado, cafés e conversas sobre nada e tudo. As crianças, agora jovens, saíam do armário com apoio inabalável, o ciclo invertido. Em uma manhã de dezembro, 10 anos após o verdito original, a família reuniu-se na ponte original. Miguel, fraco mas sorridente, ergueu uma taça, do apagamento ao eterno. João abraçou Rafael, sentindo o pulsar da vida, amor, forjado em fogo, agora diamante. O Tejo fluía, testemunha silenciosa, enquanto o sol nascia, prometendo mais pontes, mais triunfos. E assim, em Portugal de azulejos e saudades, eles viveram, não sem sombras, mas com luz vitoriosa.